Sejam todos bem-vindos a esta aula narrada sobre resistência elétrica e lei de Ohm, que é parte da disciplina Circuitos Elétricos do curso de Eletrotécnica. Os objetivos desta aula são definir os conceitos de resistência elétrica e lei de Ohm, construir modelos práticos de circuitos elétricos utilizando resistores com uso de laboratório virtual, avaliar os modelos construídos. Para atingirmos nossos objetivos, utilizaremos os seguintes recursos: esta aula narrada, como introdução teórica, um laboratório virtual, como atividade prática, e o grupo no Facebook, para compartilhamento de conhecimento. Bem, vamos iniciar nossa aula definindo o conceito de resistência. Resistência é a característica elétrica dos materiais que representa oposição à passagem da corrente elétrica. Essa oposição é causada principalmente pela dificuldade dos elétrons livres se movimentarem pela estrutura atômica dos materiais. Nesta figura, nós temos um material que pode ser um condutor elétrico, onde os elétrons estão simbolicamente representados pela cor vermelha. Ao que se deslocarem, encontra algum tipo de oposição devido às estruturas atômicas que constituem o material, na figura representada pelos pontos azuis. Unidade de medida da resistência. A resistência elétrica é representada pela letra R e sua unidade de medida é ohm, representada pela letra grega ômega. O valor da resistência elétrica depende basicamente da natureza dos materiais, de suas dimensões e da temperatura. No circuito elétrico, a resistência é simbolizada por um resistor. Resistor é o elemento do circuito elétrico mais simples e mais usado. Um condutor elétrico é um exemplo de resistor elétrico, pois ao fluir corrente elétrica através dele, os elétrons se chocam com o conjunto de átomos do condutor. Componentes construídos deliberadamente para funcionarem como resistor elétrico são feitos a partir de ligas metálicas de níquel e cromo e compostos carbônicos. Na figura A, temos um resistor elétrico prático, bastante utilizado em diversos dispositivos eletroeletrônicos. Na figura B, duas formas de simbolizar um resistor elétrico nos circuitos elétricos. Vamos conceituar agora a lei de Ohm. A lei de Ohm estabelece que a tensão elétrica V sobre um resistor é diretamente proporcional à corrente elétrica I que o atravessa. R é uma constante de proporcionalidade desta equação. A unidade, mais uma vez, é o ohm. Um ohm é igual a 1 volt sobre 1 ampere. Como curiosidade, a palavra ohm é uma homenagem a Georg Siemens Ohm, físico alemão que formulou a relação tensão-corrente para um resistor. Estas são as expressões derivadas da lei de Ohm. Esta é a lei de Ohm e as expressões derivadas são I igual a V sobre R e R igual a V sobre I. Vejamos agora a relação entre a tensão e a corrente elétrica. O circuito ao lado mostra uma fonte de corrente contínua ligada a um resistor de valor constante. Uma fonte ligada a um resistor de valor constante. Para cada valor de tensão aplicado ao circuito, V1, V2 ou Vn, obteremos uma corrente respectiva, I1, I2 e N. As tensões medidas neste voltímetro e a corrente medida neste amperímetro. Construindo o gráfico V versus I, considerando R constante e fazendo a correspondência entre V e I para cada valor, teremos o seguinte gráfico.
Ao aplicarmos V1, encontraremos a corrente I1. Ao incrementarmos a tensão para V2, encontraremos a corrente I2 e assim sucessivamente. Ao incrementarmos para V3, encontraremos a corrente 3. V1 sobre I1 é igual a P2 sobre 2, que é igual a um Vn sobre N, que é igual a R, resistência do circuito, que é uma constante. Como R é constante, o gráfico é uma linha reta e R é chamado de resistor linear. As referências desta aula são o livro Circuitos Elétricos, Corrente Contínua e Corrente Alternada, de Otávio Marcos, e Fundamentos da Análise de Circuitos Elétricos, de David Johnson. Passamos agora às orientações para a atividade prática. Primeiro, acessar o laboratório virtual no seguinte site, cujo link está no grupo do Facebook Eletrotécnica Circuitos Elétricos, e criar uma conta de usuário. Construir pelo menos 2 modelos conforme apresentado nesta aula narrada, demonstrando a aplicação da lei de Ohm nos circuitos elétricos. Compartilhar através do grupo no Facebook Eletrotécnica Circuitos Elétricos os modelos construídos. Publicar no grupo comentários sobre o seu modelo e ou dos colegas e dúvidas sobre a aula e a atividade. Publicar no grupo links de sugestão de leitura sobre o assunto desta aula. É importante a participação de todos no grupo, para que o conhecimento possa ser compartilhado. Os critérios de avaliação. Para a construção do modelo, 4 pontos. O modelo construído demonstra os conceitos da lei de Ohm, 3 pontos. Participação com comentários no grupo do Facebook, 2 pontos. Links com sugestões de leitura sobre a aula, 1 ponto. Total da avaliação, 10 pontos. Mais uma vez, convido a todos para a participação do grupo, compartilhando seu conhecimento. Vamos interagir. Tchau!